liberado. Tá. Tá gravando já. Se quiser ficar ali, vai aparecer um pouquinho. Boa noite a todos. Muito bem-vindos, quem veio pela primeira vez. Muito feliz pela presença de todos. Agradecer, Jorge, mais uma vez, já um amigo da casa. Com muito carinho que a gente recebe o Jorge hoje. Dá pra ouvir? Não, pra ouvir acho que sim, só que tá cortando um pouquinho, mas já deu certo. Antes da oração, vou dar uns recados rapidinhos. O nosso próximo evento é dia 13 de outubro, Festa das Crianças. Então nós estamos arrecadando brinquedos novos e usados, refrigerante, salsicha, pão, molho. Quem quiser doar, pode entrar na página. É um trabalho que já vem sendo feito há 4 anos e tem mais detalhes na página, não vou me alongar, senão fica muito tarde. Outra coisa que eu queria divulgar é os trabalhos que a gente tem aqui da casa, que muita gente não sabe. A gente tem um atendimento fraterno para quem está nos ouvindo de Pederneiras, ou mesmo alguém de fora, se quiser conversar em off com a gente, tá? Temos atendimento fraterno, que nada mais é que uma conversa, um desabafo, sempre na luz da doutrina, né, do Evangelho. A gente também tem o trabalho do Evangelho no Lar, para quem quiser começar o Evangelho no Lar e não sabe como começa o Evangelho. É super simples, não tem nenhum ritual, nada disso, mas às vezes a pessoa não tem noção e a gente dá um apoio, tá? Então fica à disposição também. Segunda e quinta são os dias que a gente tem alternados para poder fazer esse trabalho. Terça e quarta a gente tem palestra. Ok? E provavelmente, eu acho que no futuro muito próximo, nós vamos ter a Mocidade Espírita com Fé. Aline, Sandrinho, Gabriel, quem mais? Mônica. A Mônica. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo, os jovens que estão assistindo pela página, né? Que a Aline vai comandar e, assim, é de vocês mesmo o trabalho. Esse trabalho vai servir para 2 coisas, para estudo, né? E para se pensar em caridade, da maneira de vocês, propor trabalhos diferentes de caridade, que eu acho que a gente precisa estudar e praticar, né? E aí o centro está aberto, quem quiser, não precisa, mas eu nunca frequentei o centro, não tem problema, pode vir. Eu não conheço a doutrina, não tem problema, pode vir. Somos abertos, aqui vai se conhecer o que é a doutrina, enfim, vai começar do zero, tá? Então, assim, estamos imensamente felizes. Eu gostaria que jovens participassem, os filhos dos nossos amigos ali, né? Tá ok? Então, vamos, mais algum recado? Varal Solidário continua nos lugares, que está na página, né? Mais algum recado? Não, porque as roupas estão ali, assim, só precisa. Então eu gostaria de pedir agora que todos nós acalmássemos as nossas mentes, se desligasse um pouco do dia a dia, que o nosso coração entrasse em sintonia com o Pai, com Deus, nesse momento, agradecendo a oportunidade de mais um dia estarmos reunidos, de podermos acordar, né, mais um dia, mais uma oportunidade de sermos melhores do que ontem. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para ouvir um pouco sobre o Evangelho do Cristo, sobre a doutrina espírita. Queremos também, Senhor, pedir bênçãos a todos que nos ouvem pelo Face, que acalmem também seus corações, entrem nessa sintonia de amor, nessa oração. Muitas vezes não estão presentes para tomar o passe no final do trabalho, mas já vão tomando passe, ouvindo a palestra. Os mentores já estão trabalhando com todos, tanto nesse ambiente como no ambiente da internet, pode ter certeza.
pedindo a Jesus, nosso Mestre, que fique conosco, os nossos amigos espirituais, agradecendo mais uma vez a oportunidade, Senhor, ajude-nos, não só a entender, mas a colocar em prática o que aqui foi falado. Que assim seja. Assim seja. Se quiser coloque, se quiser segurar, fica à vontade. Amigos, amigas, os que estão aqui presentes nesta casa de oração, os que estão aí em seus lares, neste instante conectados a nós neste instante rogamos a Jesus e aos bons espíritos que nos deem a sua proteção, a sua paz, para que todos nós, nesta noite, possamos aprender e apreender esses conceitos maravilhosos que a doutrina espírita nos permite desfrutar. Hoje nós conversaremos com vocês em torno de 3 questões do Livro dos Espíritos que acho muito importante para a nossa compreensão, especialmente no que diz respeito à vida espírita. É que Kardec, um grande e incansável estudioso das questões metafísicas, ou para além do nosso mundo material, ele se utilizou das potências espirituais ou dos espíritos amigos, através das mediunidades que ao seu tempo estava a seu dispor, e formulou uma série de questões em torno de diversos assuntos que naturalmente dizem respeito à nossa vida, em particular a nossa vida em coletivo, sobre questões relacionadas ao universo e a muitas outras questões que são relevantes para que nós possamos compreender a vida, a grandeza divina e muitos outros pormenores. E essas questões que eu disse que nós haveríamos de abordar, elas estão ali exatamente no Livro dos Espíritos, que é uma obra de perguntas feitas por Kardec e respostas dadas pelos espíritos amigos. E nós vamos falar com vocês em torno das questões de números 223, 224, 225 e também a de número 226 do Livro dos Espíritos. E essas questões, para aqueles que eventualmente estão aí com uma certa facilidade de manuseio do Livro dos Espíritos, vocês hão de observar que elas estão ali no capítulo 6 dessa obra que eu citei, o Livro dos Espíritos. E hão de perceber que o título é muito sugestivo. Trata-se desse capítulo relacionado à vida espírita. O que seria efetivamente a vida espírita? É a vida de nós, os espíritas, os que estamos vinculados à doutrina espírita, a doutrina dos espíritos? Naturalmente que não. A vida espírita, nesse capítulo 6, criado por Kardec, está aí no Livro dos Espíritos, vai nos ensinar diversos pontos relacionados, inclusive, à erraticidade, a espíritos errantes. Muitos de nós temos observado que há uma confusão em relação a essas duas terminologias, erraticidade e espíritos errantes. Nós já vimos alguns confrades nossos confundirem o termo erraticidade com espiritualidade, com o mundo espiritual. Não é verdadeiro esse entendimento. Por quê? Porque na concepção, na ideia, no ensino dado pelos espíritos, nessas questões que eu citei para vocês, nós vamos perceber que erraticidade tem a ver com tempo, com intervalo, com período, ou, digamos assim,
uma fila de espera para aqueles que saem deste mundo físico, depois de passarem por um período existencial aqui na Terra, vinculados ao físico, ao corpo, desencarnam, ou seja, saem do corpo através do processo desencarnatório ou da morte e vão para uma outra dimensão, a dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, ela vai agregar essas criaturas que saem do mundo físico e que ali permanecerão um período. E é justamente esse período, esse tempo, que se denomina de erraticidade. Então, erraticidade, para que nós não mais confundamos esse termo, essa expressão, é o tempo de espera daqueles que estão do outro lado da vida, dos desencarnados. E fica um período para que possam voltar ao mundo físico a fim de retomarem as suas atividades, o seu processo evolutivo. Aí alguém pode nos perguntar: existe um tempo para se permanecer na erraticidade, ou seja, nessa fila de espera, nesse intervalo entre a última existência e a próxima, que virá através de um processo reencarnatório, de reencarnação? Existe um tempo? É justamente aí que nós haveremos de conversar com vocês na questão de número 223 do Livro dos Espíritos, em que Kardec teve essa dúvida e perguntou às entidades superiores. O processo de regresso à vida física ou à reencarnação dá-se de forma imediata após o desencarne? Ou seja, nós vivemos a nossa vida aqui na Terra, 80, 90 anos, ou em certas situações menos tempo, desencarnamos, nosso corpo morreu. Vamos para o mundo espiritual. Ficaremos numa situação na erraticidade, ou seja, nesse intervalo, nessa fila de espera, nesse período que vai nos aguardar para que possamos retornar à vida física. Kardec perguntou aos espíritos superiores na questão de número 223. É imediato esse regresso à vida física depois do desencarne? A resposta dada pelos espíritos foi a seguinte: em alguns casos, esse retorno, esse regresso à vida física, através de uma nova reencarnação, dá-se de forma imediata. Todavia, a regra geral não se dá esse regresso à vida física, através de uma nova reencarnação, de forma imediata. Pois bem, vamos tentar entender em que situações esse regresso à vida física, depois de termos vivido um tempo aqui na Terra, ocorre de forma imediata. Mas vamos entender o seguinte, minha gente, com base na resposta dada pelos Espíritos, nessa questão de número 223, que a exceção é o regresso imediato do espírito à vida física, ou seja, viveu aqui na Terra, desencarnou, foi para o mundo espiritual. A erraticidade desse espírito, às vezes, é muito curta, ou seja, ele fica muito pouco tempo na fila de espera. Mas esse muito pouco tempo na fila de espera para voltar à vida física é curtíssimo e ele volta novamente. Mas nós estamos falando do quê? Da exceção à regra. Por quê? Regra geral, nós permanecemos um tempo, que não existe um tempo numa tabela. Ficaremos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 anos na erraticidade, ou seja, nessa fila de espera. Não há um tempo. Não existe esse tempo. Mesmo porque, se os irmãos pegarem aquela obra de André Luiz, intitulada Libertação, que eu acredito que deve ser do conhecimento de vocês, já devem ter lido ou estudado essa obra, que é uma obra fantástica.
Ali vocês vão observar que tem um gênio das trevas, que chefia o plano espiritual inferior, que está no umbral. Ele é o chefe de uma determinada falange de espíritos do mal, segundo narrativa de André Luiz, nessa obra Libertação, cujo nome é Gregório. Há quanto tempo Gregório está na erraticidade, ou seja, nesse tempo, nesse intervalo entre a vida física e uma possível vida através de uma nova reencarnação? Quanto tempo Gregório está ali voltado ao mal, chefiando falanges de espíritos trevosos, obsessores, que vêm nos perturbar aqui na Terra? Só para que vocês possam participar conosco, a alternativa A: Gregório está há 2 anos no umbral. Alternativa B: Gregório está há 20 anos no umbral. Alternativa C: Gregório está há 100 anos no umbral. Ou alternativa D: Gregório está há 700 anos no umbral. Aquele que acertar essa questão, o nosso amigo já deixou o cartão de crédito dele com senha. E aquele que acertar naturalmente, ele vai ceder o cartão de crédito com senha e tudo para vocês irem até a cidade e gastarem o que tiver direito aí. Qual dessas alternativas? Quanto tempo Gregório permaneceu lá no mundo espiritual, na erraticidade? Ou seja, nesse intervalo entre a última existência dele e uma futura que naturalmente ele terá que se valer de uma futura reencarnação para voltar ao seu processo de progresso. Quem? O Alexandre vai responder de e-mail. Quem falou? 700 anos. 700 anos? Qual é o seu nome, amiga? Maria Alice. Maria Alice. Parabéns. Gasta o crédito. Amigo. Eu falei que ia falar primeiro. Pode ser todo, né? Pode ser todo, né? Gasta comigo. Poxa vida, agora já não é mais comigo, é com ele. Tá? Pode deixar eu cobrar. Isso, pode cobrar. É porque ele... Vou ficar que nem Gregório. Ela vai ficar no seu pé. É que ele, logo que eu entrei, falou assim: faz a turma participar que eu coloco meu cartão de crédito aí a prêmio. Ok? Parabéns. 700 anos. 700 anos, minha gente. É a eternidade? Não é. Porque a eternidade é ausência de tempo. Isso nos mostra algo muito curioso. Por quê? Porque por mais nós elejamos o mal como o nosso norte de conduta, por mais permaneçamos ali um período indefinido, de qualquer modo, não é perpétuo esse nosso estágio no mal. Isso nós vamos ver na questão de número 224b do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se esse tempo que o espírito permanece na condição de espírito errante. O que é espírito errante? Simples de tudo, é aquele que está fora do corpo físico. É o espírito desencarnado. Olhem que simples. Pensávamos talvez que espírito errante é aquele que estava por aí vagando, uma alma penada, mas não é. Todos aqueles, os que saímos do mundo material, deixamos a nossa vestimenta física e partimos para o além, nós estaremos na condição de espíritos errantes, que significa espíritos fora da matéria. Uma vez espíritos errantes, estaremos numa situação de erraticidade, que significa que estaremos num período, num tempo de espera lá do outro lado da vida, para voltarmos novamente à vida física para darmos início e recomeçarmos o nosso processo evolutivo, o nosso progresso, enfim. Então,
Essa questão que eu citei de número 224, os espíritos responderam a Kardec, porque Kardec teve dúvidas também se existe um tempo. Essa erraticidade, ela é indeterminada ou tem um limite? Sabe qual foi a resposta dada pelos espíritos a Kardec? Esse período que o espírito errante ou desencarnado permanece numa situação na erraticidade, ou seja, nessa fila de espera, nesse tempo, nesse intervalo, pode variar de alguns segundos a alguns milhares de séculos. Nós citamos o exemplo para vocês de Gregório, que ficou 7 séculos no mundo espiritual. Mas aí disseram os espíritos, não há um tempo prefixado, obviamente, para que os espíritos permaneçam na erraticidade, nesse intervalo entre a última existência e a próxima, que potencialmente vai surgir para nós. Não há um tempo, não existe perpetuidade nessa permanência no plano espiritual. E isso é muito curioso porque nós aprendemos quando estagiávamos, quando estávamos ainda em outras denominações religiosas, com todo o respeito que nós temos às outras denominações religiosas que são extremamente importantes para todos nós, mas nos ensinaram uma ideia que hoje fica difícil nós assimilarmos, no sentido de que o mal é sempre o mal e perpetuamente permanecerá atrapalhando o progresso, o bem. E nós sabemos que essa ideia não é verdadeira, porque nós vimos aí Gregório um exemplo. Ficou 700 anos nas trevas, como chefe das trevas. Mas aí depois, ele foi resgatado pela sua mãe Matilde, que conseguiu tocar-lhe as fibras do coração e fazer com que ele abandonasse aquela sua chefiatura no plano das trevas. Ok. Se vocês observarem ali no livro de Ezequiel, que está ali no Velho Testamento, a Bíblia, ali no Velho Testamento, e se vocês forem ali no capítulo 33, versículo 11 desse livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, vocês vão ver algo muito interessante, em que o profeta Ezequiel, ele escreveu o seguinte, atribuindo a Deus essa fala, dizendo assim, e o Senhor, Deus, disse que Ele não quer a morte do perverso. Olhem só. Não quer a morte do perverso. Mas que Deus almeja que o perverso, que o iníquo se redima e seja feliz e tenha vida eterna. Até aí, na escritura antiga, aí que eu citei para vocês, capítulo 11, versículo 11, do capítulo 33, do livro de Ezequiel, já existe essa ideia de que o mal, ele não é perpétuo, ele não é eterno. Então nós sabemos que essas criações que nos incutiram a mente quando estávamos em outras denominações religiosas, por exemplo, que o diabo, o capeta, o Beuzebu e por aí vai, eles estão eternamente voltados ao mal. Não é verdadeira essa ideia, porque tudo na vida tem um tempo e Deus nos dá um limite ao livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de agir. Diz Kardec na Revista Espírita que o nosso livre-arbítrio, ou seja, nossa liberdade de ação, a nossa liberdade de agir, embora ela seja ampla, mas ela está limitada, circunscrita pela lei de Deus. Quando nós extrapolamos esses limites, a lei de Deus faz com que o nosso livre-arbítrio recue para que nós possamos ser colocados no nosso devido lugar. Então, voltando à questão de número 223, quando falamos para vocês que a exceção é a reencarnação imediata, eu vou dar um exemplo e até contar a vocês uma história real que está relatada num livro de caráter totalmente científico, não tem nada a ver com a religião. Talvez vocês já devam ter ouvido falar dessa obra e desse autor. O autor é Ian Stevenson. A obra
20 sugestivos casos de reencarnação. Ali tem um caso que me chamou muita atenção e que se encaixa nesse exemplo que nós vamos dar a vocês, em que a reencarnação, em que o retorno do espírito à Terra dá-se excepcionalmente de forma imediata, porque no geral não é imediato o nosso regresso à vida física. Porque hão de concordar conosco, vocês, que o processo de regresso à vida física, uma nova reencarnação, ela é trabalhosa. Quem daqui já leu, já estudou aquela obra de André Luiz, Missionários da Luz? Você de novo, amiga? Parabéns. Missionários da Luz. Se vocês forem no capítulo 13 dessa obra, vocês vão verificar um capítulo todo voltado à forma como que os espíritos se utilizam para programar uma reencarnação. E vocês vão ver nos capítulos 12 e 13 dessa obra Missionários da Luz que reencarnar não é fácil. É bem complexo esse processo de elaboração de uma futura existência para nós. Por ser complexo, naturalmente, esse processo não se dá de forma imediata, mas excepcionalmente. E nesse caso, que eu estou citando a exceção para vocês dessa obra do professor Ian Stevenson, 20 sugestivos casos de reencarnação, que é o nome dessa obra, eu me defrontei com um caso interessantíssimo, que é do William George. Eu não vou contar o caso inteiro, que ele é bem longo, mas só para vocês perceberem que o processo de reencarnação de William George foi imediato. Por quê? Porque ele desencarnou em agosto do ano de 1949. Desencarnou em 1949. Quando foi no dia 5 de maio do ano seguinte, ou seja, de 1950, William George havia voltado à luz desse mundo através do ventre da sua nora Susan. Então vocês observem, ele era um pescador lá no Alasca. Aí aconteceu uma tempestade em alto mar e ele acabou caindo nas águas marítimas e não foi encontrado mais. Ele desencarnou, isso em agosto de 49. Quando foi em maio de 1950, ele voltava à vida novamente. Contem, a partir de agosto, quantos meses deu até que a sua nora desse a luz a ele, a William George? Dá exatos 9 meses. Então, assim que ele desencarnou em agosto, o seu espírito já foi recambiado ao embrião que já estava ali no ventre, no útero da sua nora Susan. Então foi uma reencarnação imediata. Aí vocês nos perguntam, mas em que situações? Nós não sabemos responder, porque aí depende dos projetos, das finalidades buscadas pela espiritualidade com esses reencarnes imediatos. Agora, também se nós formos ali, no anuário de número 1, lá do ano de 1964, uma obra espírita, denominada Anuário Espírita, número 1, que foi publicado esse anuário em 1964, vocês vão ver que ali André Luiz, ele deu uma entrevista, obviamente através da mediunidade de Chico Xavier, que naquela época naturalmente estava encarnado entre nós. Ele respondeu a perguntas feitas pelo diretor dessa revista, Anuário Espírita, sobre diversos assuntos. E ali na pergunta formulada por esse diretor dessa revista, desse Anuário Espírita, na pergunta de número 25, esse diretor perguntou para André Luiz o seguinte: olha, levando-se em consideração que o processo reencarnatório ele é complexo, em que situações, ou é possível que em determinadas situações ocorra reencarnações imediatas? É possível? Perguntou o diretor
para André Luiz. E André Luiz respondeu o seguinte: em alguns casos, o processo reencarnatório ocorre quase que de forma imediata. E especificamente, quando os espíritos, eles estão numa situação ainda de quase selvageria. Quando não há, obviamente, uma finalidade que esse espírito permaneça na erraticidade, ou seja, nessa fila de espera para voltar à vida física, porque ele não vai assimilar quase que absolutamente nada do outro lado da vida. Então estamos vendo nesse anuário, nessa questão de número 25 aí, que há também uma situação em que ocorre o reencarne imediato quando o espírito ainda, por exemplo, vive numa situação tribal, que são espíritos que estão no processo de progresso, mas ainda não adquiriram noções básicas de civilidade. Então, nesses casos, diz André Luiz, o processo de regresso à vida física através da reencarnação dá-se quase que de forma automática, sem que ele fique na erraticidade, ou seja, nesse tempo, nessa fila de espera. Mas nós sabemos que o geral, regra geral, nós permanecemos um tempo no mundo espiritual. Mas por que esse tempo de permanência no mundo espiritual? Para que nós possamos, obviamente, nos prepararmos para a futura vida que nos aguarda. Vocês conhecem aquela obra de Ivone do Amaral Pereira, intitulada Memórias de um Suicida, ok? Se vocês forem ali no último capítulo dessa obra, que é o capítulo 7, cujo título é Últimos Traços, e vocês prestarem atenção, Camilo Castelo Branco, que é o espírito comunicante dessa obra, logo no final desse capítulo, ele diz que ele permaneceu na condição de espírito errante, ou seja, desencarnado, 52 anos na erraticidade, ou seja, nesse intervalo entre a última existência dele e a futura que estava por vir. E vocês sabem qual foi o gênero de morte ao qual ele se submeteu? Camilo Castelo Branco. Ele foi o quê? Suicida. Sofreu mais de 10 anos em solo umbralino. Depois ele foi levado para o hospital para que ele fosse tratado, enfim, etc. e tal. Ele permanecendo da data que ele desencarnou até a data que ele já estava prestes a voltar à vida física, 52 anos. Outros permanecem 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, não há um tempo específico. Mas por que Camilo ficou 52 anos? É na questão de número 224b, que é um desdobramento da 224, que os espíritos responderam para Kardec o seguinte: muitas vezes esse período de erraticidade não tem um limite, não tem uma tabela de tempo fixado, não tem, obviamente. Vai depender, muitas vezes, inclusive, da vontade do espírito, se tiver méritos para isso. Tem esse detalhe também, porque às vezes, se o espírito não tiver méritos, o que acontece? Às vezes ele regressa à vida física de forma que acertar, vai ganhar o cartão de crédito dela agora. Compulsória. Ou seja, ele vai na compulsoriedade. Ele vai na compulsoriedade. Eles não vão me chamar mais para fazer palestra. Eu estou dando desfalque. Vai. Fica quietinho aí agora. Porque eles não me chamam mais para fazer palestra, eu estou dando desfalque para vocês, né? É a chamada reencarnação compulsória. É aquele ou aquela situação na qual o espírito não tem escolha. Os espíritos já preparam ali meio que rapidamente o processo de regresso e vai embora. Ele não tem mérito algum. A amiga que leu ali a obra Missionários da Luz, no capítulo 13 dessa obra aí, André Luiz deixa muito bem claro que Segismundo, que é o personagem central dessa obra, ele reuniu méritos, até mesmo para poder discutir acerca do mapa kármico existencial. O que é isso, mapa kármico existencial? Até mapas do futuro corpo
são elaborados na sua estrutura mais básica, ou seja, na sua estrutura cromossômica, celular. Os espíritos ali desenhando o futuro corpo, desde o cromossomo até os órgãos, até o corpo todo. E Segismundo, tendo merecimento para isso, ele pôde participar. Eu queria mais ou menos assim, mais ou menos assado, etc. e tal. Para aqueles que já têm merecimento. Aqueles que não têm merecimento, cai na compulsória. Ou seja, você não participa de nada. Os espíritos é quem determinam o tipo de existência, o corpo, etc. e tal, que você vai submeter. Por quê? Saiu da vida totalmente deficitário, entrou na vida espiritual totalmente destrambelhado, sem condições de coparticipar, ou seja, de participar do processo de elaboração do seu corpo, e os espíritos já dispensam ele num processo de regresso à vida física através da reencarnação. Então, minha gente, nessa questão de número 224, Kardec perguntou se há um tempo. Os espíritos disseram que não. Vai depender do quê? Vai depender do mérito que nós, eventualmente, reunimos para podermos pedir à espiritualidade se devemos ou não permanecer um pouquinho mais no mundo espiritual. Foi o que aconteceu com Camilo Castelo Branco. Embora suicida, mas depois que ele tomou consciência de todo aquele estrago que ele fez na sua vida, ele se esforçou ao máximo do outro lado da vida para trabalhar, para ir à carta desses cacos ao qual ele se submeteu em função de um gesto desesperado que culminou com a sua morte, com o seu desencarne voluntário, ou seja, através do suicídio. Mas depois ele tomou consciência que ele passou a trabalhar arduamente do outro lado. O exemplo, vocês vão ver também na obra de André Luiz, Nosso Lar, quando André Luiz, um grande cientista aqui do século passado, do outro lado da vida, já na condição mais humilde que se possa imaginar, antes, ainda com seu orgulho manifesto, achava que ele podia clinicar, exercer a sua medicina, a sua ciência do outro lado. Quando o ministro Genésio disse: a sua ciência, a sua medicina, perto da medicina divina, equivale a alguns rudimentos de enfermagem. Olhem só, quando tantos se intitulam deuses, né? Mas enfim, ele quis clicar do outro lado e o ministro Genésio disse: não, senhor, precisa ter merecimento. Onde está o seu mérito? E André Luiz então ficou ali repensando a sua conduta, depois verificou que o petitório, que o pedido dele era totalmente descabido, tendo em vista a situação de espírito suicida que foi considerado. O André Luiz foi suicida, indireto, mas foi. Até que de repente ele está ali no Ministério da Regeneração, tem Narcisa, que é uma senhora que está ali dando todo o apoio para ele, tá, etc. E ela descabelando, trabalhando para cá e para lá, atendendo a vários doentes nesse galpão cheio de espíritos ali, os desencarnados, no Ministério da Regeneração. E de repente, o que André Luiz faz para ajudar Narcisa? Ele pega de um rodo, de um pano, de um balde e vai limpar o chão cheio de vômito daqueles doentes que estão lá. Não é, em hipótese alguma, demérito realizarmos atividades humildes. E com isso ele foi ganhando méritos. Então, Camilo Castelo Branco, ele foi reunindo méritos porque ele passou a trabalhar em tudo quanto atividade que lhe era dada. É quando nós aqui na Terra recebemos alguma incumbência para fazermos algo, nós temos que aproveitar, mesmo que seja simples, humilde. Eu me recordo, não vale contar a idade, que lá no ano de 1986, não vou falar a minha idade para vocês nessa época não. No ano de 86 eu trabalhava numa oficina mecânica, que hoje não existe mais, intitulada Retífica Autos da Cidade, uma oficina maravilhosa. E de repente o que fazia o serviço de limpeza lá na oficina, o seu Félix, que
o senhor cuidava dessa parte de faxina lá, ele estava de férias. Aí o meu chefe foi até o meu setor e falou, Jorge, o Félix ele está de férias, né? E nós não temos substituto. Então eu gostaria que você, todos os dias antes de começar a sua atividade, que você limpasse a oficina. E era uma oficina enorme, imensa. Não sei se a amiga chegou a conhecer lá. Bem grande, né? E aí eu pegava um carrinho de lixo, que ele usava para recolher todo o lixo, limpava o banheiro, limpava tudo, a rua, tá, etc. Só na parte da tarde, que era muita coisa, uma oficina imensa, que aí então eu voltava ao meu setor, que era o setor de mecânica, para desenvolver o meu serviço, o meu trabalho. Foi demérito? Pelo contrário, isso aí faz com que a gente cresça, que a gente progride aos olhos deles, inclusive a gente teve até alguma promoção lá naquela época. Hoje eu não sou mais mecânico, estou numa área totalmente diferente, sou advogado, graças a Deus, mas isso me ajudou muito, inclusive, a construir valores através de atividades humildes, que nós não temos que ter vergonha, em hipótese alguma, de fazermos essas atividades que nos dão um crescimento e uma maturidade, como aconteceu com Camilo Castelo Branco, nessa obra Memória de um Suicida, como aconteceu com o André Luiz, que chegou a limpar vômitos, um grande cientista, não é demérito para ninguém, é mérito. Então, Camilo Castelo Branco ficou 52 anos lá no mundo espiritual, porque ele estava com muito medo de voltar ao mundo, através de uma nova reencarnação. Não é fácil voltar à vida, gente, porque é uma coisa curiosa. Quando nós saímos da Terra e regressamos ao mundo espiritual, se sairmos daqui muito bem, nós seremos recebidos com festa, seremos aclamados, eles estarão felizes enquanto os nossos parentes vão estar nos planteando aqui, mas do outro lado é festa. Quando porventura nós saímos do outro lado, no processo de retorno à vida física, do outro lado é uma choradeira, porque voltar para a vida física é pior do que a morte. É pior do que a morte. Porque a morte física nos liberta. O retorno à vida física nos enclausura de novo. A vida de dificuldade, de aflições. Mas esse é o objetivo maior da reencarnação. É por isso que a erraticidade não é eterna. Nós não temos o direito sequer, o livre-arbítrio, de dizer daqui eu não vou sair mais, eu estou em nosso lar, daqui eu não saio mais, vou ficar aqui eternamente, louvando ao Senhor. Posso? Não. Por quê? Questão de número 224 do Livro dos Espíritos. A finalidade de ficarmos na erraticidade é para que nós realizemos cursos de aprendizado. Nós trabalhamos muito, como é o caso de Camilo Castelo Branco. Ele foi atrasando, protelando o seu retorno à vida física, porque ele dizia, nesse capítulo que eu citei, que é o último capítulo dessa obra, capítulo 7, título Últimos Traços, ele diz ali, eu fiquei 52 anos na erraticidade. Mas por quê? Eu já deveria ter voltado há muito tempo, como os meus colegas de infortúnio, também suicidas, voltaram há 10, 15, 20 anos atrás. E eu ainda estou aqui. Mas por quê? Porque eu tenho tanto medo de voltar à vida física e fracassar. Porque quando nós estamos aqui no mundo, sabe quem disse isso? Me lembrei agora. A senhora Laura, da obra Nosso Lar, lá no capítulo 47. O capítulo 47 é intitulado O Retorno de Laura, a dona Laura. Tinha mais de 3.000 bônus horas, milionária, do outro lado da vida. Mas ela, com toda essa bagagem de bônus horas, ou seja, de conquistas, do tempo muito bem aproveitado do outro lado da vida, e os Espíritos disseram, você vai reencarnar numa condição relativamente tranquila, tendo em vista o grande mérito que você adquiriu do seu outro lado. Ela disse, mas mesmo assim eu estou muito preocupada. Aí o ministro Genésio disse, mas por que, irmã? Você tem 3.000 bônus horas, você é uma das almas que mais trabalhou aqui em nosso lar, tem reconhecimento até pelo ministro. Eu sei, irmã, ela diz, eu sei, mas sabe o que é? Olha a expressão linda que ela usa. Ela diz assim, estar na Terra é esquecer o que nós nos comprometemos aqui desse outro lado da vida, enquanto fora da matéria, enquanto espíritos. E o esquecimento é semelhante
a uma chama bruxuleante. Ou seja, aquela chama que treme, sabe? Bruxuleante é que treme. Quando você assopra a vela, a chama não treme, não tremula. Isso que é bruxuleante. Ele diz, o esquecimento é como uma chama bruxuleante. A nossa memória, quando reencarnamos, é como uma chama bruxuleante ao sabor das tempestades do mundo através dos prazeres aos quais nós nos entregamos por conta do esquecimento. Eu tenho medo de fracassar. Aí Genésio diz, vai com Deus, reencarne em paz, minha filha. Nós estaremos aí para te dar as intuições necessárias. Olha que bonito, olha que coisa interessante. Então, minha gente, aí na questão de número 225, para nós encerrarmos, Kardec pergunta para os espíritos se todos os que estão na condição de espíritos errantes, se necessariamente eles são imperfeitos. Todos os que estão na condição de espíritos errantes podem ser caracterizados como espíritos imperfeitos? Os espíritos disseram, não. O simples fato de estar numa condição de espírito errante não quer dizer que você é um espírito imperfeito, porque existem nessa condição de espíritos errantes espíritos de várias categorias, de vários graus de evolução, desde o mais imperfeito e bruto até o espírito superior. Exemplo disso nós podemos ver, por exemplo, a obra de André Luiz, Nosso Lar, que nos mostra, por exemplo, Nosso Lar, nós não temos os ministros ali, nós temos que eles são espíritos superiores, não são espíritos puros. E aí é objeto de estudo na questão de número 226, em que Kardec pergunta se todos os espíritos que são errantes, que estão na erraticidade nesse tempo que espera para reencarnarem, se naturalmente eles terão que reencarnar, todos os espíritos que são errantes. Qual é a resposta dada pelos espíritos a Kardec? Todos os que estão na condição de espíritos errantes terão que reencarnar. Mesmo os espíritos superiores, minha gente. Como é que é, Jorge? Entendi. Mesmo os espíritos superiores. Se vocês pegarem a questão de número 101 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver ali as 3 ordens. Espíritos imperfeitos, bons espíritos, que é a segunda ordem. A primeira ordem, espíritos puros. Bons espíritos, tem várias classes, uma delas, a última ali, é dos espíritos superiores. Eles são, quando estão do outro lado, espíritos errantes. Terão que reencarnar. Agora, os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Não há mais necessidade dos espíritos puros reencarnar. Um exemplo bem clássico é o exemplo de Jesus. Jesus é um espírito puro, que já venceu inúmeras situações, inúmeras existências, inclusive, enfim, Jesus é um espírito puro. Então, se Jesus está do outro lado, ele não é considerado espírito errante. Por quê? Espírito errante é aqueles que necessariamente terão que reencarnar. Os não errantes, que são os puros, não reencarnam mais. Por quê? Porque não há mais necessidade. Porque a finalidade da reencarnação é a nossa purificação. A reencarnação, a vida física, funciona como um filtro. Cada existência que nós percorremos, nós estamos filtrando as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Até que um dia, sabe Deus quando, há muito tempo lá para frente, nós estaremos na condição de espíritos purificados, ou seja, sem imperfeição alguma. Agradeço a atenção de todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e proteja, e os ganhadores do prêmio, que é nosso irmão, pode ir no final, ir até o nosso irmão e pegar o cartão de crédito e senha prontinho. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Lição bem mais, tá? Você aproveita que eu não aproveito. Aproveita A hoje. culpa é da Aline, que ela podia ter respondido. Podia mesmo, Toda a mas resposta e não falou. Alexandre, Vai que só caridade, que caridade melhor que tinha prejuízo. Vamos continuar nesse clima de paz, né? Nesse ambiente, esse clima agradável, onde os mentores
os nossos amigos espirituais prepararam essa palestra simplesmente maravilhosa, que eu acho que, resumindo, a gente vem para cá a gente vai para lá para aprender e vem para cá para fazer a prova, né? Então que tenhamos força todos nós, coragem, e entendamos que nada que nos acontece é castigo. Deus não castiga nunca. Deus é amor. Então que a gente tenha força para os problemas que a gente vier a ter, que a gente consiga encarar como aprendizado, né? E saiamos vitoriosos dessa encarnação, né? Talvez não tiramos a nota 10, né? Mas quem sabe a gente chega perto de uns 5, já estava bom, 4, né? Já estava bom. Então vamos agradecer mais uma vez nesse momento ao Jorge por ter vindo, por suas palavras, explicando esse método, né? O porquê da reencarnação, como reencarnamos. Viemos aqui para colocar em prática o aprendizado e, principalmente, como ele deixou bem claro, nunca estamos sozinhos. Temos amigos espirituais que nos acompanham. Muitas vezes nós é que não os ouvimos. Então, vamos apurar mais os nossos ouvidos espirituais, ligando nossa mente sempre a Deus e a Jesus Cristo, nosso Mestre, ouvindo os bons conselhos, que assim consigamos vencer todas as dificuldades que nos acontecem. Lembrando que Deus é justo, Deus é bom e que nada acontece por acaso. Pedimos agora, Senhor Jesus, nesse momento, que abençoe a todos nós, a todos os familiares dos nossos amigos que aqui estão. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que chegue até ela eflúvios de paz e de amor, de compreensão, de tolerância e principalmente de fé no Criador. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e também as vibrações positivas nesse momento e damos assim por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.